No próximo capítulo de Três Graças, Gerluce recebe a notícia de Lígia. Jorginho sairá da prisão. O impacto é brutal. A mulher, tomada por um instinto feroz, jura que não permitirá que ele sequer respire perto de Joelle. Se ele tentar, eu acabo com isso eu mesma. O aviso dela corta o ar como lâmina. Enquanto isso, Arminda se irrita ao perceber que Raul anda rondando demais o quarto dela. O rapaz insiste em saber o que a mãe esconde ali dentro, mas Arminda disfarça com pressa. Cada pergunta dele soa como um passo perigoso na direção de um segredo que não pode ser revelado. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente uma nota de 0 a 10 para a novela. Longe dali, nos bastidores da trama, Ferretti já se move. Ele manda Macedo investigar Paulinho e Gerluce. A aproximação dos dois acende um alerta no vilão, que sente cheiro de ameaça no ar. E se tem algo que Ferretti não suporta, é alguém mexendo nas peças dele. Agora, no centro da tempestade, está Joelle. Mas, curiosamente, não é por onde a história começa. Samira é quem chama a atenção primeiro. Fria, meticulosa, conversando à distância com Bagdá, ela entrega o dinheiro e exige que Raul saia vivo. E Bagdá, com aquele sorriso covarde de quem se vende fácil, aceita. Raul é solto, trêmulo machucado, vivo, e vai direto atrás de Joelle, só para ser rejeitado. A menina vira o rosto, tomada pela culpa, pela vergonha e pelo medo de cair de novo na teia de manipulações que quase destruiu sua vida. Bagdá e seu bando capturando Raul, com Samira observando tudo como se estivesse assistindo a um espetáculo montado por ela mesma. Joelle presencia a cena e congela. Não consegue gritar, correr, reagir. O terror a prende pelos pulsos. Samira então se aproxima da garota, com aquele brilho malicioso nos olhos. Diz que tem o dinheiro para salvar Raul, mas que cada centavo cobra um preço. Se ele morrer, a culpa é sua. As palavras entram em Joelle como farpas, e a firmeza da menina começa a desmoronar. Por fim, voltamos ao ponto que abriu a desconfiança de tudo. Lígia comentando com Kellen o medo de que Joelle tome uma decisão equivocada. Medo justo, porque naquele mundo cheio de armadilhas, qualquer passo em falso vira avalanche. Gerluce desmaia, ao encontrar 5 milhões de reais em estátua. O assalto que vinha sendo sussurrado pelos corredores da mansão de Arminda finalmente vai sair do papel, mas com um resultado que nem mesmo os maiores vilões ousariam prever. A semana começará com Gerluce assumindo de vez o comando silencioso do bando. Viviane, Júnior, Joaquim e Cláudia chegam ao ferro velho sob tensão, cada um carregando um medo escondido, mas também uma dose generosa de ambição. A estátua, de quase 2 metros, repousa coberta por um lençol velho, como uma múmia prestes a revelar sua maldição. Gerluce manda todos se aproximarem. Com movimentos lentos, ela remove o tecido que esconde a peça. O ar parece pesar. O cheiro de ferrugem, poeira e adrenalina cria uma atmosfera sufocante. É agora. Ninguém respira errado, sussurra ela com o olhar duro. Cláudia traz uma pequena serra elétrica improvisada por Joaquim. Um rangido metálico ecoa, rasgando a estrutura da escultura. Um filete de pó branco cai, outro corte, outro estalo, até que Viviane recua um passo, arregalando os olhos. Tem coisa aí dentro. E então o momento explode. A cavidade interna da estátua revela centenas de blocos de dinheiro, embalados como se fossem ouro puro retirado de um cofre europeu. 5 milhões de reais, em notas perfeitas, novas, intocadas. Gerluce arregala os olhos, leva a mão ao peito e não consegue nem respirar. Valha-me Deus, quando eu vi isso aí, fiquei até sem fôlego. Ela não termina a frase. O mundo dela escurece, o chão sobe, o peso da descoberta despenca em cima de seu corpo, e ela desmaia. Viviane se desespera. Meu Deus, a Gerluce caiu! Cláudia, faz alguma coisa! Cláudia corre, pega um pano sujo de óleo, molha na água do galão que estava no canto e esfrega no rosto da amiga. Gente, alguém chama ajuda, ela tá gelada. Mas ninguém chama. Eles não podem. Estão em pleno assalto. E cada segundo vira risco. Joaquim, nervoso,
Tenta abaná-la com uma tampa de lata velha. Acorda, mulher! Não é hora para desmaiar. Aos poucos, Gerluce volta a si, ainda zonza, encarando a fortuna como quem encara um monstro, prestes a devorá-la. Eu não acredito. Isso estava na casa daquela víbora esse tempo todo. E Viviane completa. Isso muda tudo, tudo. O público descobrirá, em cenas paralelas, tudo o que antecedeu o crime. No quarto secreto da mansão, Arminda, sempre com seu sorriso frio, garante aos ladrões mascarados que nada pode fazer. Eu não tenho a chave. Quem cuida disso é outra pessoa. Mentira. E das grossas. Josefa aparece brevemente, nervosa, olhando para o chão, sabendo que sua função é justamente destrancar aquele quarto. É ela quem dá o passo final que permite o grupo entrar. Mas o plano sai do trilho quando Misael, sempre calculista, some no meio do caos. Ele rouba uma sacola de dinheiro que estava separada para ser levada, cerca de R$200 mil, e foge como um rato traindo o próprio bando. Ele desaparece antes mesmo de alcançarem o ferro velho. Aquele desgraçado fugiu, grita Joaquim fora de si. Mas ninguém imagina que a traição de Misael é quase insignificante perto da montanha de dinheiro que encontrariam horas depois. Cláudia, que havia sumido há semanas, ressurge com atitude e conhecimento demais para ser coincidência. Essa escultura não é só arte. Essa mulher esconde coisa aqui dentro desde que era casada com outro ricaço. Deixa eu mostrar uma coisa. Ela desliza a mão por uma fissura quase invisível e pressiona uma trava interna. Um pequeno estalo metálico ecoa. Viviane e Júnior se entreolham. Joaquim engole seco. Cláudia revela com a frieza de quem já passou por muita coisa que aquele compartimento estava ali não por acaso e que Arminda mandava revisar periodicamente a peça, sempre com desculpas suspeitas. Essa mulher não guarda segredo. Ela entope segredo dentro de concreto, diz Cláudia. Ao abrir totalmente o espaço, Joaquim arregala os olhos como se estivesse diante do próprio diabo em forma de cédulas. Com essa grana toda, a gente não precisa mais ficar dependendo da venda dessas estátuas. O jogo virou, minha gente. E o ritmo cardíaco de todos acelera. Viviane ri nervosa. Isso aqui compra uma vida nova, mas também compra uma desgraça. Gerluce respira fundo, ainda trêmula. O rosto dela muda. Surge uma mistura de medo e indignação. O grupo especula, cada um do seu jeito, que aquele dinheiro não caiu do céu. Pelo contrário, deve ter vindo das sombras mais profundas dos esquemas de Arminda e Ferretti. Júnior comenta com voz baixa. Isso aí tem cara de verba desviada. Dinheiro que era para hospital, para remédio, para asilo, e sumiu. Gerluce sente o corpo congelar. A lembrança da mãe doente e sem remédios pesa como um golpe. Minha mãe tá morrendo e eu tenho que comprar o remédio para ela. Ela segura o pacote de notas como se fosse uma corda de salvação. Essa frase cai como bomba no grupo. Viviane olha para ela e entende que, acima da ambição, ali existe uma urgência humana, visceral. Mas Joaquim retruca. A gente mexer nisso aqui vai trazer polícia, vai trazer morte, vai trazer perseguição. Você sabe disso, né? Gerluce responde com os olhos cheios de fúria. Pior perseguição é ver quem a gente ama se acabando porque esses miseráveis roubam o que é nosso. O ambiente ferve. Os blocos de dinheiro nas mãos do grupo parecem respirar junto com eles. Cada nota é um perigo vivo. Enquanto isso, Paulinho começa a notar os comportamentos estranhos de Gerluce. Ela anda tensa, sai escondido, fala pouco, esconde sacolas, não dorme, não come, tremores. Olhar de quem carrega culpa e urgência. Gerluce, que diabos você está aprontando? Pergunta ele com o olhar firme. A protagonista desvia, evita, mente mal, tropeça nas próprias palavras. Paulinho sente, ele sabe. Após acordar no ferro velho, ainda abalada com o desmaio, Gerluce não consegue mais esconder que está em frangalhos. A imagem das notas empilhadas volta à mente dela como um flash. Quase como se o dinheiro tivesse se tornado um vulto rondando a própria consciência. Quando chega em casa, ela vai direto para o quarto da mãe.
Dona Rufina respira com dificuldade, a boca seca, o corpo frágil, a febre em vai e vem. Gerluce se ajoelha ao lado da cama e segura a mão da mãe como se tentasse impedir a morte de puxá-la para o outro lado. Aguenta mais um pouco, minha mãe. Aguenta por mim. Mas o desespero dela só aumenta quando a farmácia informa, por mensagem, que o remédio mais caro não pode ser parcelado e está em falta na cidade. Gerluce entende, naquele instante, que cada segundo conta e que aquele dinheiro roubado é, para ela, a única chance de salvar a própria mãe. O dilema moral começa a destruí-la por dentro. Enquanto isso, Viviane percebe que o grupo está desmoronando emocionalmente. Júnior não para de suar frio, Joaquim anda paranoico e Cláudia, experiente mas tensa, tenta manter todos unidos. Viviane reúne o grupo às pressas. Se a gente se descontrolar agora, acaba tudo. Arminda não é burra. Ferete sente cheiro de crime há quilômetros. E eu não quero morrer por causa de ninguém. Cláudia olha fundo nos olhos dela. Alguém vai falar demais, eu tô sentindo. Joaquim rebate. E quem seria? Você. A briga começa. O clima esquenta. A lealdade do grupo, antes sólida, começa a rachar como a própria estátua que esconderam o dinheiro. Enquanto isso, Misael foge pela estrada tentando abrir a sacola que roubou. Quando vê que são apenas R$200 mil, quase explode de raiva. Eles ficaram com a parte boa, me deixaram com a migalha. Ele bate no volante, perde a direção por pouco, encosta o carro no acostamento e respira ofegante. Mas quando pensa que está prestes a sumir, uma moto preta se aproxima devagar, como uma sombra vigiando cada passo dele. O motoboy tira o capacete e Misael arregala os olhos. Você? Não pode ser você. O desaparecimento de Cláudia vai virar uma onda sísmica. Nada será como antes. Um atentado ousado, um corpo que some no ar e a paranoia se espalhando como veneno. Esse é apenas o início de um mistério que promete engolir a cidade inteira. Cláudia, a fiel empregada de Arminda, sempre foi discreta. Mas nos bastidores da mansão, ela viu demais, ouviu demais, conectou peças que não eram para ser conectadas. E Ferete, com seu faro predatório para qualquer ameaça, percebeu rápido demais que o silêncio dela era perigoso. Quando Macedo confirma que Cláudia pode colocar tudo a perder, o vilão não pensa duas vezes. Ordena que ela seja eliminada. Sem ruído, sem rastro, sem chance de levantar suspeitas. Edilberto, velho conhecido das sombras, novamente é convocado. Ele aceita a tarefa com um aceno frio, como quem apenas cumpre mais um dia de expediente. Mas dessa vez, a missão guarda algo que nem ele imaginava. Durante dias, ele segue Cláudia de maneira quase imperceptível. Observa seus trajetos, horários, manias. A vítima não percebe nada. E talvez justamente essa confiança seja seu erro mais fatal. Quando chega a noite decisiva, o plano está afiado como lâmina. Cláudia deixa a casa de Arminda com passos apressados. A bolsa atravessada no ombro, alguns livros de enfermagem apertados contra o peito. Expressão cansada. Ela pega a rua deserta da aclimação, sem desconfiar que está caminhando direto para a própria sentença. Edilberto surge com o carro como um predador silencioso. Aumenta a velocidade progressivamente. Respira fundo. Aperta o volante. E quando se aproxima dela, a cena se arrasta em câmera lenta. Os livros voam, giram no ar como penas. O Atlas de Anatomia Humana cai aberto no asfalto, as páginas tremulando. Cláudia é lançada para trás sem tempo de gritar. Silêncio. Um silêncio cortante. O carro não para. Apenas segue, como uma sombra que se dissolve. Edilberto dirige por 2 quadras, estaciona o veículo de crime, troca para outro carro e retorna ao local para confirmar o serviço. Ele já imagina encontrar a rua cercada pela curiosidade mórbida dos vizinhos. Ou pior, ver a polícia se aproximando, atraída pelo impacto brutal. Mas nada disso acontece. Ele estaciona, desce do carro e observa atentamente. Não há movimento, não há ruído e, principalmente, não há corpo. Não há livros espalhados, não há sangue, não há marca de frenagem, nada. É como se o atropelamento jamais tivesse acontecido. Edilberto empalidece. O coração acelera. Ele pisca várias vezes tentando encaixar a realidade. Volta ao ponto exato.
Checa o asfalto com a lanterna do celular. O vento balança apenas as folhas de uma árvore. Nenhum rastro, nenhum testemunho, nenhuma explicação. A voz dele sai trêmula ao telefonar para Macedo. Não tem nada aqui, nada, sumiu. Do outro lado, Macedo primeiro pensa que é um erro, depois um vacilo, depois um delírio. Mas quando percebe que Edilberto está realmente apavorado, sua própria espinha gela. Não demora para essa notícia chegar a Ferretti, e a reação do vilão é explosiva. Você está me dizendo que depois de ser atropelada de modo violento, a sujeita simplesmente levantou e saiu andando? Ele bate a porta, derruba papéis, perde o controle. O inesperado o coloca diante de seu maior medo, o imprevisto. Ferretti não teme a culpa, teme a incerteza. Em paralelo, Arminda vive seu próprio tsunami emocional. Ela percebe a demora de Cláudia para voltar para casa, tenta telefonar, manda mensagem, nada. Absolutamente nada. Quando Ferretti liga para alertá-la sobre o atentado que deu errado, num tom irônico e venenoso, Arminda perde o ar. Você só pode estar brincando comigo. Não estou. É nesse instante que ela sente a ameaça pairar sobre sua vida como uma sombra fria. Se isso é verdade, então o circo está armado. Arminda, pela primeira vez em muito tempo, sente medo. Medo real, medo palpável, medo de que alguém esteja movendo peças maiores do que ela imagina e que Cláudia, a única testemunha viva de seus segredos internos, esteja agora perdida. Ou pior, capturada. Enquanto a cidade segue sua rotina, um boato começa a circular. Moradores afirmam ter visto uma mulher caminhando desnorteada pela mata próxima ao riacho. Outros dizem que ouviram gemidos por volta da meia-noite. Um taxista jura ter visto alguém com as roupas de Cláudia, mas quando foi verificar, sumiu. Os livros de Cláudia aparecem horas depois, empilhados diante da igreja de Santa Prudência, limpos, intactos, sem uma gota de sangue. E em uma câmera de segurança do mercadinho do bairro, algo assustador. Um vulto feminino passando cambaleante, segurando algo junto ao peito. A imagem é borrada, mas a silhueta lembra muito Cláudia. Muito. Quando recebe essa informação, Arminda sente as pernas fraquejarem. Se ela está viva, por que não voltou? Por que não pediu ajuda? Quem está com ela? A cada minuto as perguntas se acumulam. A pressão aumenta. A verdade parece escapar como areia entre os dedos. E o desespero da empresária vira combustível para uma nova onda de movimentações secretas. Ela chama Josefa, chama Mário, aciona contatos antigos, promete recompensas absurdas, quer Cláudia de volta, quer saber se ela está viva, quer impedir que Ferretti continue um passo à frente. A ausência de Cláudia vira um buraco que ninguém consegue ignorar. Arminda, em puro colapso emocional, aciona a polícia, mas percebe rápido que cada agente parece mais interessado em manter tudo abafado do que em investigar. O nome de Macedo paira como uma nuvem tóxica sobre qualquer tentativa de resposta. Para agravar o clima, um detalhe arrepia até os mais céticos. As câmeras de 2 quarteirões vizinhos simplesmente apagaram exatamente no horário do atropelamento. Não travaram, não pifaram, apagaram. Foram resetadas remotamente. A polícia tenta minimizar o ocorrido, mas Arminda sente o cheiro da manipulação. Estão limpando a trilha, estão apagando ela do mapa, murmura quase sem voz. E enquanto ela encara o abismo da dúvida, surge o primeiro novo indício. Por volta das 3 da madrugada, o celular de Arminda vibra. Número desconhecido. Ela atende com as mãos tremendo e escuta apenas respiração, bem lenta, bem pesada. Por um segundo, pensa tratar-se de alguma brincadeira macabra. Mas então a voz surge, rouca, amarrada, como se lutasse para existir. Dona Arminda, é Cláudia. Ou parece ser. A frase seguinte vem engolida por ruídos, como se o aparelho estivesse sendo arrastado por alguém. Não posso falar. Um grito distante corta a transmissão. Depois, silêncio absoluto. Arminda solta o telefone no chão. Ela está viva, mas não está sozinha. Um homem que tinha ido à mansão prestar apoio corre até ela e tenta rastrear a chamada. Mas a linha desaparece sem deixar sinal. Foram mais rápidos do que nós. E o pior, o áudio não se repetiu nem ficou gravado. O telefone não registrou a chamada. Era como se nunca tivesse acontecido. Mas Arminda ouviu.
e isso basta para incendiar seus medos mais profundos. Em outro canto da cidade, Ferret destrói tudo o que encontra pela frente. Macedo tenta acalmá-lo, mas é inútil. Não existe coincidência desse nível. Se o corpo sumiu, alguém tirou. Alguém sabia. Alguém chegou antes. E então ele percebe uma possibilidade que o aterroriza. Cláudia pode ter sido resgatada por alguém que quer negociar o que ela sabe. E pior ainda, pode ter sido alguém que já estava seguindo os passos dela antes. O vilão empalidece pela primeira vez. Se ela abrir a boca, eu acabo. A paranoia se espalha. Ele ordena que Macedo investigue câmera por câmera, casa por casa, morro por morro. Quero cada esquina virada do avesso. Se Cláudia respirou, alguém viu. Mas Três Graças, naquela noite, parece ter fechado os olhos. Enquanto isso, Edilberto, com a mente em frangalhos, decide voltar ao local do atropelamento sozinho. Para tentar entender o que testemunhou, ele segue a mesma rota, com o mesmo silêncio, esperando ver algo que explique o impossível. Ao passar pela curva, ele percebe pegadas recentes na beirada da rua. Pegadas pequenas, aparentemente de alguém mancando. Ele as segue até a trilha que leva à mata da aclimação. No caminho, encontra um pedaço de pano rasgado entre galhos, uma marca de mão na terra, sinais de arrasto. E então, ao chegar à clareira, vê uma casinha velha, abandonada desde um incêndio ocorrido anos atrás. A porta está entreaberta. Uma luz fraca, quase imperceptível, pisca lá dentro. Ele se aproxima devagar, o coração batendo no pescoço. Quando toca a porta, ela range. O som ecoa pelo terreno como um aviso. Dentro da casinha há apenas duas coisas. Uma cadeira derrubada e sobre a mesa o crachá de Cláudia, manchado de terra. Nenhum corpo, nenhum sinal de vida, nenhum ruído. Edilberto engole seco. Isso aqui é uma armadilha. Lucélia vai provar que não tem limites quando o assunto é destruir a felicidade alheia. A vilã mostrará todo o seu veneno ao incriminar Júnior em um roubo na galeria, com o único objetivo de acabar com o romance dele com Meg e desmoralizá-lo diante da família de Casper. O golpe será tão bem arquitetado que nem mesmo o rapaz imaginará como caiu na armadilha da malvada. Tudo começará com um simples jantar na casa de Casper e João Rubens. Júnior, como de costume, será convidado pela família para mais uma noite agradável, sem imaginar que está entrando em uma cilada. A essa altura, Lucélia já terá descoberto que o tio guarda uma gravura valiosa em uma gaveta da mesa do escritório. Astuta, ela fingirá interesse em ajudar o tio com o computador, alegando que o aparelho está travando, apenas para ter acesso ao cômodo e preparar seu plano. João Rubens, sem desconfiar de nada, pedirá que Júnior dê uma olhada no computador antes do jantar, já que é ele quem costuma consertar os equipamentos da galeria. O rapaz, sempre solícito, aceitará prontamente e passará alguns minutos no escritório. Depois, sairá junto com Meg para o jantar, sem imaginar que Lucélia está à espreita, observando cada movimento com olhar frio e calculista. Com a porta do escritório entreaberta, a vilã entrará sorrateiramente e colocará em prática seu plano cruel. Ela pegará a gravura, uma obra rara e de alto valor sentimental para a família, e a esconderá dentro da mochila de Júnior, que estará encostada ao lado da mesa. Sem deixar rastros, Lucélia sairá do ambiente e se misturará aos demais convidados, como se nada tivesse acontecido. Horas depois, o caos começará. Quando o comprador da gravura chegar para buscar a obra, João Rubens perceberá o sumiço do item e entrará em pânico. Meu Deus do céu, isso não pode ter acontecido. A gravura do palhaço sumiu, dirá ele, aflito. Casper, igualmente assustado, afirmará que viu a gravura horas antes. Ela estava na gaveta da mesa do escritório quando entrei lá de tarde, garantirá. É aí que Lucélia jogará o seu veneno, insinuando que o responsável pelo desaparecimento pode estar entre eles. Depois disso, só quem entrou lá foi o Júnior, comentará, com ar fingidamente inocente. Meg reagirá de imediato, desconfortável com a insinuação. Ele entrou para ver o computador, nada mais que isso. Mas a vilã insistirá, aumentando o tom de dúvida. Mas tanto tempo, Meg. Será que foi só para isso? O clima ficará tenso. João Rubens tentará acalmar os ânimos, enquanto o comprador, impaciente, exigirá explicações.
Sem saber o que fazer, Casper prometerá resolver tudo e combinará com João Rubens de visitar Júnior mais tarde. Horas depois, já de noite, a família irá até a comunidade da Chacrinha. Júnior, surpreso com a visita inesperada, abrirá a porta sem imaginar o motivo da presença deles. Sumiu uma coisa muito valiosa da nossa galeria. E como você foi o único a entrar no escritório, talvez possa nos ajudar a entender o que aconteceu, dirá Casper com tom contido. Júnior se espantará, sentindo o coração disparar. Vocês vieram bater aqui para me acusar de roubo? Reagirá. Maggie tentará amenizar. Ninguém tá te acusando, Júnior. Só queremos entender. Mas o rapaz, tomado pela revolta, não aceitará a dúvida lançada sobre seu nome. Se é assim, eu mesmo provo minha inocência. Querem ver a minha mochila? Pois vão ver agora, dirá com voz trêmula. Ele abrirá a mochila e despejará tudo no chão. Roupas, ferramentas, cabos, cadernos. E para o choque geral, o tubo com a gravura. O silêncio será imediato. Eu não sei como isso foi parar aqui, gritará Júnior, completamente abalado. Casper, surpreso e constrangido, tentará aliviar a tensão. Deve ter sido um engano, rapaz. Não se preocupe. Maggie, ainda atônita, insistirá. É claro que foi um engano. Eu mesma vi você mexendo no computador. Alguém pode ter deixado o tubo encostado por acidente. Mas o estrago estará feito. As palavras gentis de Maggie não bastarão para conter a humilhação que Júnior sentirá. O jovem, ferido no orgulho, olhará para todos e dirá com firmeza. Mesmo assim, eu quero isso esclarecido. Chamem a polícia. Quero que eles investiguem e provem que eu não toquei em nada. Casper se recusará, tentando encerrar o assunto de forma diplomática. Não há necessidade disso, Júnior. Ninguém está te acusando. Foi um mal-entendido. Maggie, visivelmente emocionada, tentará confortá-lo, mas o rapaz não conseguirá conter a frustração. Vocês acham que é simples assim? Entram na minha casa, me acusam e depois dizem que não é nada? Eu sempre fui honesto com vocês, desabafará. Lucélia, por sua vez, permanecerá calada, mas com um sorriso disfarçado no canto dos lábios. Seu plano funcionou perfeitamente. Ela conseguiu semear a desconfiança e colocar uma mancha na reputação de Júnior diante da família. Após a saída dos visitantes, o rapaz recolherá suas coisas em silêncio, as mãos tremendo, o olhar perdido e o coração despedaçado. Sozinho, ele começará a chorar, num desabafo doloroso de quem se sente injustiçado. O som dos soluços preencherá o pequeno quarto, enquanto do lado de fora, Maggie se afasta com os olhos marejados, dividida entre o amor e a dúvida plantada pela vilã. A situação vai piorar. Lucélia continuará alimentando o veneno, fingindo preocupação com Maggie e dizendo que nunca imaginou que Júnior pudesse ser capaz de algo assim. A jovem, confusa, começará a se afastar do rapaz, abrindo espaço para que a megera avance com seu plano. Ao mesmo tempo, João Rubens desconfiará de algo. O comportamento de Lucélia parecerá forçado demais, e algumas coincidências chamarão atenção. O tio começará a observar a sobrinha de perto, sem revelar suas suspeitas. Enquanto isso, Júnior se trancará em casa, determinado a limpar seu nome. O rapaz decidirá voltar à galeria no dia seguinte para encarar todos e exigir uma investigação. Ele encontrará Casper e João Rubens discutindo sobre o ocorrido e dirá de forma firme: não vou aceitar que pensem que sou ladrão. Quero que vejam as câmeras da galeria. Alguma coisa ali vai provar que fui vítima de uma armação. Lucélia ouvirá a fala do rapaz à distância e entrará em pânico, temendo que suas pegadas sejam descobertas. Para tentar apagar os rastros, a vilã tentará convencer Casper de que as câmeras estavam desligadas, alegando que o sistema estava em manutenção. Mas sua pressa em resolver o assunto levantará ainda mais suspeitas. Enquanto Maggie luta entre o amor e a desconfiança, Gerluce surgirá como uma aliada inesperada. A funcionária da galeria começará a observar o comportamento de Lucélia e perceberá contradições em suas falas. Ela passará a acreditar que o roubo foi armado e decidirá investigar por conta própria. O escândalo tomará proporções maiores quando a notícia do suposto roubo chegar à comunidade. Júnior será alvo de olhares desconfiados e até seus amigos começarão a se afastar. E prometerá que vai provar sua inocência,
custe o que custar. E enquanto todos tentam seguir em frente, Lucélia saboreia o caos que criou, sem imaginar que as máscaras estão prestes a cair e que sua armação pode ser desmascarada da forma mais inesperada possível. Lucélia, satisfeita com o estrago que causou, passará os dias seguintes fingindo arrependimento. Na frente da família, ela se mostrará abalada, dizendo sentir pena de Maggie e afirmando que nunca quis acreditar que Júnior pudesse ter se envolvido em algo tão grave. O falso tom de tristeza conquistará ainda mais a confiança de Casper e João Rubens, que não imaginarão a verdadeira intenção por trás de suas palavras. Mas Maggie, diferente dos outros, ficará inquieta. As lembranças da noite do jantar não sairão da sua cabeça. O olhar insistente da prima, o tempo em que ela ficou sozinha antes de o jantar começar, a estranha pressa em acusar Júnior. Tudo isso começará a pesar. Mesmo dividida entre o amor e a dúvida, ela decidirá procurar o rapaz. O reencontro será tenso. Júnior, magoado e desconfiado, não a receberá bem. Você veio aqui para pedir desculpas ou para me lembrar que me chamaram de ladrão? Perguntará. Amargo Maggie tentará explicar que acredita na inocência dele, mas não conseguirá esconder o quanto o escândalo abalou sua confiança. Eu só quero entender, Júnior. Tudo aconteceu tão rápido e minha família, dirá ela nervosa. O rapaz conterá as lágrimas tentando manter a dignidade. A verdade vai aparecer, Maggie, e quando isso acontecer, quero ver a cara de quem me julgou, dirá ele antes de virar as costas e encerrar a conversa. Enquanto isso, Gerluce, desconfiada das intenções de Lucélia, começará a investigar por conta própria. Em um dos dias, ela flagrará a vilã mexendo no sistema da galeria e anotará algo num caderno curiosa. Esperará o momento certo para verificar o que Lucélia esconde. Mais tarde, descobrirá que a megera acessou as câmeras da noite do jantar e que um dos vídeos foi apagado. Ela tentou apagar as provas, murmurará Gerluce, assustada. Joely será levada ao extremo e tomará uma decisão desesperada para salvar a vida de Raul. Em meio a um jogo de manipulação cruel, ela acabará vendendo o próprio filho para Samira, a vilã que usará o desespero da jovem como arma para conquistar o que mais deseja, um bebê que possa criar como seu e usar em seus planos sombrios. Tudo começa quando Bagdá, o temido traficante, cobra uma dívida de R$60 mil referente a uma compra de drogas feita por Raul. Sem ter como pagar, o rapaz é sequestrado e levado para um cativeiro em uma área abandonada da periferia. A notícia cai como uma bomba na vida de Joely, que entra em pânico ao saber que o namorado está em poder de criminosos perigosos. Desesperada, ela procura ajuda por todos os lados, até se deparar com Samira, que se oferece para resolver o problema em troca de algo impensável. A chefe, que já vinha se aproximando da adolescente com uma fachada de bondade, aproveita o momento de vulnerabilidade da moça para colocar em prática um plano que vinha amadurecendo há tempos. Desde que soube que Joely estava grávida, Samira enxergou ali uma oportunidade. Uma forma de satisfazer um desejo antigo de ser mãe e, ao mesmo tempo, humilhar Gerluce, por quem nutre um ódio velado. Joely aparece desesperada, debruçada sobre o balcão de uma lanchonete, tremendo ao falar com Samira. Eles vão matar o Raul, Samira. O Bagdá é um monstro. Ele não perdoa ninguém. Eu ouvi quando disseram que ele quer um exemplo para a comunidade. Se ele não pagar, vai morrer. Com um olhar frio, Samira se aproxima, coloca a mão no ombro da jovem e fala com voz calculada. Calma, minha menina. Eu posso resolver isso para você. Tenho o dinheiro, 60 mil, está aqui. Mas preciso que entenda. Nada é de graça. Quero o seu filho. O impacto da proposta deixa Joely sem chão. Chorando, ela tenta argumentar, implorando por outra saída. Não pode ser. Eu não posso fazer isso, Samira. É o meu filho. Mas a vilã, com a paciência de uma serpente, continua a apertar o cerco. É a vida do Raul que está em jogo, Joely. Pense bem. Um bebê pode nascer e ter outra mãe, mas um morto não volta mais. A tensão cresce e Joely, perdida entre o amor e o desespero, acaba cedendo. Eu aceito. Só me promete que ele vai ficar bem, que vai sair vivo disso. Suplica com lágrimas escorrendo.
Samira apenas sorri. Eu cumpro o que prometo. E espero que você também cumpra o seu lado. Logo em seguida, a chefe pega sua bolsa e mostra o maço de dinheiro. Entre as notas, Joelle vê o brilho metálico de uma arma. Não tente me enganar, menina. Se mudar de ideia, vai se arrepender. A frase ecoa como uma sentença. As duas seguem juntas até o esconderijo de Bagdá. A sequência será carregada de suspense. O traficante, de semblante debochado, recebe Samira com desconfiança. Quem é essa aí? Veio pagar a dívida do playboyzinho? Samira responde friamente. Exatamente. Não costumo deixar negócios inacabados. Ela abre a bolsa e joga os maços sobre a mesa. Bagdá conta o dinheiro com calma e sorri. Tá tudo certo, pode levar o moleque. Mas me diz, hein? O que uma madame dessas ganha salvando um drogado falido? Samira apenas lança um olhar enigmático, sem responder. Ao fundo, Joelle observa Raul sendo libertado, ferido, mas vivo. Ele a abraça, agradecido, sem imaginar o preço que ela pagou. Eu sabia que você não ia me abandonar, diz o rapaz aliviado. Joelle, porém, desaba em lágrimas silenciosas. O alívio pela vida de Raul se mistura com a culpa por ter condenado o próprio filho. Nos bastidores da trama, o público começará a perceber que Samira tem planos ainda mais obscuros. Ela passará a se aproximar de Joelle, fingindo preocupação com a gestação, oferecendo ajuda médica, vitaminas e até roupas de bebê. A cada gesto, a vilã reforça o vínculo emocional que criou, preparando o terreno para o momento da entrega. Enquanto isso, Gerluce notará que a filha anda abatida e misteriosa. Joelle, o que está te deixando assim? É o Raul? Aconteceu alguma coisa que eu preciso saber? Questionará a mulher, sem imaginar a gravidade da situação. A jovem, tomada pela culpa, evitará o olhar da mãe e apenas dirá: Tá tudo bem, mãe, é só cansaço. Mas o tom de sua voz deixará claro que há algo errado. Em cenas paralelas, Bagdá começará a cobrar favores de Samira, insinuando que agora ela faz parte do jogo. A vilã tentará cortar laços, mas o traficante não deixará barato. Ninguém entra aqui e sai limpa, doutora. Agora você me deve. Essa ameaça abre uma nova frente na novela, colocando Samira em risco e mostrando que, ao tentar dominar o destino dos outros, ela pode acabar se tornando refém de seus próprios planos. Enquanto isso, Raul, ainda traumatizado pelo sequestro, tentará retomar a rotina, mas passará a ter pesadelos e crises de pânico. Em uma das cenas mais tensas, ele confessará a Joelle: Eu vi a morte de perto. Aquele homem olhou nos meus olhos e disse que ia me enterrar num buraco. Se não fosse você, eu não estava aqui. Sem saber como reagir, a jovem o abraçará, sentindo o peso da escolha que fez, e que ele nunca poderá saber. A partir daí, a trama mergulhará ainda mais fundo na rede de chantagens e segredos que cerca a vida de Joelle. Samira passará a controlar cada passo da moça, exigindo consultas médicas, acompanhando exames e até interferindo nas decisões sobre o parto. Aos poucos, ela revelará sua verdadeira face. Uma mulher obcecada, disposta a tudo para ter o bebê e apagar os vestígios de sua manipulação. Mas o destino começará a se mover contra ela. Viviane, desconfiada da súbita aproximação entre Samira e Joelle, passará a observá-las e encontrará pistas de que há algo muito errado. Uma conversa ouvida por acaso, um envelope de dinheiro deixado sobre a mesa, uma troca de olhares nervosa. Tudo apontará para uma trama de corrupção emocional que promete abalar os alicerces da família de Gerluce. E enquanto a tensão cresce, Bagdá voltará à cena, desta vez para cobrar um novo favor. Acha que acabou, Samira? Você pagou uma dívida, mas agora é comigo. E se não fizer o que eu mandar, a menininha e o bebê vão pagar o preço. O cerco se fecha em torno de Joelle, que passa a viver atormentada pela culpa e pela constante pressão de Samira. A vilã, cada vez mais controladora, começará a exigir provas do acordo feito, aparecendo de surpresa na casa de Gerluce e insinuando que está apenas cuidando da amiga grávida. O disfarce, porém, não durará muito. Gerluce, inquieta com a presença constante da chefe, estranhará as intenções dela.
Essa mulher não desgruda de você, Joelle. O que é que ela quer, afinal? Questionará a mãe, sentindo um mau pressentimento. A jovem, com o olhar baixo, apenas responderá: ela me ajuda com o Raul. Mãe, devo muito a ela. O tom resignado da fala deixará claro que há algo mais profundo por trás da gratidão. Enquanto isso, Raul tentará provar que mudou, mas o passado recente e o trauma do sequestro o farão mergulhar em crises de abstinência e paranoia. Ele passará a evitar Samira, desconfiando de suas intenções. Aquele dinheiro não veio do nada, Joely. Tem coisa suja nessa história, dirá inquieto. A moça, tomada pelo pânico de ver o segredo exposto, pedirá que ele se cale. Não fala disso nunca mais, Raul. Por favor. Em paralelo, Viviane encontrará uma conversa suspeita entre Samira e Bagdá e decidirá investigar. O público verá a moça seguindo discretamente a vilã até um encontro tenso num galpão abandonado, onde ouvirá Samira reclamar: eu já paguei o que devia, Bagdá. O bebê é meu e ninguém vai tirar isso de mim. A revelação deixará Viviane em choque. Ela compreenderá, enfim, o tamanho da armadilha em que Joelle foi envolvida. A tensão aumentará quando Gerluce perceber que a filha está prestes a dar à luz e Samira insistir em acompanhá-la ao hospital. Ela vai comigo e ponto final, dirá a chefe, ríspida, sem esconder a impaciência. O olhar de Joelle, aflito e silencioso, mostrará que algo terrível está prestes a acontecer. A partir daí, o destino das duas mulheres se cruzará de forma definitiva. A trama entra em sua fase mais sombria, marcada por chantagens, descobertas e o início de uma guerra emocional que promete mudar tudo o que se sabe sobre Samira, Joely e o bebê que une suas vidas. Gerluce se apavora e desmaia, ao reencontrar o seu maior medo do passado. Um reencontro inesperado trará à tona o passado mais sombrio de Gerluce, fazendo com que a jovem reviva lembranças que julgava enterradas para sempre. O destino colocará frente a frente vítima e agressor, em um choque que mudará o rumo da história. Depois de meses tentando reconstruir sua vida e encontrar um pouco de paz ao lado de Paulinho, Gerluce finalmente começava a acreditar que poderia ser feliz. Você me faz esquecer tudo de ruim que aconteceu, dirá ela em um dos momentos mais ternos, sorrindo para o namorado. Paulinho, sempre doce e protetor, retribuirá com carinho. A partir de agora, o passado ficou para trás, meu amor. A gente só olha para frente. Mal sabe ele que o passado está prestes a bater na porta. Literalmente. Gerluce combinará com o namorado de prepararem um jantar simples, cheio de afeto. Então tá resolvido. Vou na padaria, providencio tudo e depois jantamos, dirá Paulinho, animado. E eu vou pedir para Joelle botar a mesa no capricho enquanto toma um banho, responderá a moça, sem imaginar que naquele mesmo instante, alguém que ela jamais quis ver novamente já rondava o bairro. Enquanto Gerluce se prepara para a noite romântica, Jorginho Ninja, o homem que arruinou sua vida, caminha decidido pelas ruas. Rejeitado até pelos antigos comparsas, ele saíra da cadeia com um único propósito: rever a mulher que nunca esqueceu, mesmo que seu nome lhe cause repulsa. Ela precisa me ouvir, eu mereço uma chance de me explicar, murmura ele, carregando nas mãos um maço de flores baratas e o olhar perdido. A sequência será marcada por tensão e silêncio. A câmera mostrará Gerluce sorrindo ao se despedir de Paulinho, sem perceber a figura parada do outro lado da rua. O som do portão se fechando será o estopim para o pesadelo. Um sussurro ecoará atrás dela. Gerluce. Ao se virar, o rosto da moça empalidece. O olhar fixo, as mãos tremendo. O ar parece desaparecer. Não, não pode ser você, balbucia antes de perder os sentidos. O corpo de Gerluce desaba sobre o chão e Jorginho, tomado por uma mistura de culpa e instinto, dá um passo à frente. Mas antes que possa se aproximar, um casal que passava pelo local nota a cena. É a Gerluce, acho que desmaiou. Corre, bate lá na porta e chama a Dona Lígia, grita o homem assustado. A mulher corre até a casa, batendo freneticamente. Depressa, Dona Lígia, abre a porta. Aconteceu um problema com a Gerluce, aqui na frente, corre aqui.
Dentro da casa, Lígia se assusta com o barulho e chama a neta. Joelle, abre a porta, parece urgente. As duas correm até o portão e, ao verem Gerluce caída, se desesperam. Meu Deus, é a minha filha! Gerluce, me escuta! Acorda, pelo amor de Deus! Implora Lígia, enquanto Joelle, aflita, tenta ajudar. Ao fundo, Jorginho observa a cena de longe, com os olhos marejados. Eu só queria pedir perdão, murmura, mas não tem coragem de se aproximar. Ele recua, escondendo-se na sombra, antes que alguém perceba sua presença. Ao recobrar a consciência, Gerluce desperta em um estado de puro terror, o olhar perdido, o coração disparado. Onde é que ele está? Me tira daqui, mãe! Me leva para dentro de casa! Grita, agarrando-se ao braço de Lígia. Quem, minha filha? O que aconteceu? Você viu alguém? Pergunta a mãe atônita. Mas Gerluce não consegue responder. Apenas chora, tremendo. Joelle observa, sem entender. Dentro de casa, o clima é de aflição. Lígia tenta de todas as formas acalmar Gerluce, oferecendo água, cobertor, qualquer coisa que possa ajudar. Mas a moça continua em estado de choque. Ele voltou, mãe. O homem que me destruiu. Ele voltou. Essas palavras deixam Lígia sem chão. Desde o dia em que foi violentada por Jorginho Ninja, Gerluce carregava feridas invisíveis. Mesmo após a prisão dele, a lembrança nunca deixou sua mente. Durante anos, ela evitou falar sobre o assunto, buscando refúgio na fé e no trabalho. Quando começou a se envolver com Paulinho, acreditou que o amor curaria suas dores. No entanto, o reencontro com o agressor reacende tudo o que ela lutou para esquecer. Eu achei que ele estava longe daqui, que nunca mais ia me procurar, soluça ela, encostando o rosto nas mãos. Lígia tenta esconder a revolta, mas o olhar de mãe denuncia o ódio que sente. Esse homem vai pagar pelo que fez, eu juro, diz entre dentes. Enquanto isso, do lado de fora, Jorginho vaga pelas ruas de Três Graças, confuso e arrependido. Ele recorda o momento em que viu Gerluce desmaiar e tenta convencer a si mesmo de que apenas queria se redimir. Não era para ela se assustar assim. Eu só queria falar, dizer que mudei. Mas a verdade é que o passado não se apaga com palavras. Ao retornar da padaria, Paulinho encontra a rua cercada de curiosos. Ao se aproximar, seu coração dispara. O que aconteceu? Por que essa confusão? Pergunta, aflito. Ao ver Lígia à porta e Gerluce desorientada, o rapaz larga as sacolas e corre até ela. Meu amor, o que foi isso? Fala comigo. Gerluce o abraça com força, como quem se agarra à última esperança. Ele voltou, Paulinho, o homem que me fez tanto mal. O rapaz arregala os olhos, tentando compreender. Quem voltou? Fala, Gerluce. Lígia intervém séria. Paulinho, não agora. Leva ela para o quarto. Deixa ela descansar. Depois a gente conversa. Enquanto Paulinho a ampara e a leva para dentro, Lígia fica na varanda, encarando o vazio da rua. O vento sopra e, por um instante, ela tem a impressão de ver uma silhueta ao longe. O vulto de Jorginho Ninja, observando tudo. A notícia do desmaio se espalhará rapidamente. Josefa comentará o ocorrido na feira, Arminda ouvirá a história distorcida e logo toda a cidade começará a especular. Dizem que ela viu um fantasma, comentará uma das vizinhas. Ou que alguém perigoso voltou para a cidade, completará outra. Enquanto isso, Jorginho encontrará abrigo em um quarto barato na pensão de Zenilda. Só uns dias, dona. Prometo não causar problema. A mulher o observa desconfiada, sem imaginar quem ele realmente é. Aqui não aceito confusão, ouviu? Paga adiantado e não quero gente armada por perto. Ele apenas acena, cabisbaixo. Na casa de Gerluce, a tensão não diminui. Joelle tenta compreender por que a mãe ficou tão abalada ao ouvir o nome de Jorginho, mas Lígia evita o assunto. Tem coisas que você ainda é nova demais para entender, minha filha. Gerluce começará a ter crises de ansiedade e pesadelos recorrentes. O trauma voltará com força total. Paulinho fará de tudo para ajudá-la, mas perceberá que há algo que ela ainda não contou por completo. Você precisa confiar em mim, Gerluce. Eu quero te proteger. Dirá, sem saber que o perigo está mais perto do que imagina. Ao mesmo tempo,
Jorginho tentará se aproximar de Joelle sem revelar sua identidade, em cenas cheias de suspense. Você parece uma moça boa, muito parecida com alguém que eu conheci um dia, dirá ele sem saber que está falando com a própria filha. Três Graças se transformará em um campo de tensão, onde passado e presente colidem, e cada encontro pode se tornar uma bomba prestes a explodir. O reencontro entre Gerluce e Jorginho Ninja será apenas o começo de uma onda de segredos, revelações e vinganças que abalará todos os personagens da trama.